Finalmente decidi vir aqui falar com vocês sobre como eu saí do ensino médio público e depois de 10 anos entrei na faculdade de medicina. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, me chamo Débora, sou estudante de medicina, vou iniciar meu primeiro semestre e serei a primeira médica da minha família. Então, hoje eu vim falar sobre a minha trajetória até conseguir minha aprovação. E, gente, senta porque ela vem história. De uma realidade em que eu não conhecia nenhum médico. Os únicos médicos que eu conhecia era quando eu ia consultar no postinho. Então eu vim de uma realidade precária, em que a minha família não tinha muitas condições. E dentro da minha realidade social, a gente não tinha nenhum amigo ou conhecido que fosse médico. Mas eu lembro especificamente de pensar na carreira de medicina quando, em 2010, meu pai sofreu um acidente. Ele foi atropelado por uma moto. E aí eu lembro de estar no hospital da PUC, aqui do Rio Grande do Sul. E eu lembro direitinho, tipo, como eu me senti quando eu vi um monte de pessoas na minha volta. Eu tinha ido com ele na consulta, né? E eu vi um monte de pessoas na minha precisando de ajuda, sentindo dor. E o sentimento que eu tive naquele momento foi de ser capaz de ajudar aquelas pessoas, sabe? E meu pai também. Então, preciso ter conhecimento pra mim conseguir ajudar essas pessoas. Mas depois disso eu acabei me esquecendo, pensando, talvez medicina, ok. Mas eu tinha em mente que eu podia fazer outros cursos também. Momento conselho. Entrou no ensino médio, estuda para ter uma nota no Enem em que você possa passar para qualquer curso, independente se você não queira medicina, se você queira qualquer outra coisa, mas principalmente ensino médio público. O nível que se tem entre o ensino médio público e o Enem, gente, é drástico. Eu era uma aluna boa no ensino médio, mas o Enem me mostrou que eu não era uma aluna boa o suficiente, entende? Teve muita coisa que eu tive que correr atrás para de fato conseguir aprovação em medicina. Muito conteúdo para ver, muitas coisas para entender e para amadurecer também. Entrando no meu ensino médio, eu percebi que eu não sabia o que era uma federal, uma pública, eu não tinha a mínima ideia de como estudar para essas provas. E pasmem vocês, eu não tinha acesso à internet. Eu fui ter acesso à internet depois dos meus 18 anos, então eu não tinha nem contato com pessoas que passaram no vestibular e tal. Isso era fora da minha realidade, gente, de verdade. No terceiro ano, que eu vi que o pessoal da minha sala começou a se movimentar para um curso pré-vestibular, o cursinho era, acho que se chamava Emancipa, e tive um professor, o professor Alejandro, que assim, foi um ótimo professor nesse sentido de mostrar pra gente o que seria o vestibular e nos encaixou também nessa possibilidade para fazer esse cursinho. Então, no meu terceiro ano de ensino médio, eu ia de manhã pra escola e à tarde todo mundo pegava o ônibus, né, a lotação lá, o trem e ia pra esse cursinho Emancipa, que era em Porto Alegre. Eu morava em Esteio e ia pra Porto Alegre todo dia. Só que nessa época eu não queria medicina com o intuito de, é esse curso que eu quero fazer, e é isso que eu quero pra minha vida. Sabe aquele sentimento de que as pessoas, que eu fui ter depois, na verdade, por isso que eu insisti tantos anos. Nessa época eu queria entrar numa faculdade. Era isso que eu queria sair do ensino médio e não ficar parada, sabe? Não ter a minha vida estagnada. Era esse o meu principal medo naquele momento. Então, a partir daí eu comecei a estudar para entrar em medicina ou direito. Gente, fazendo um adendo aqui, eu lembro, gente, de falar para as pessoas. Eu não lembro quem me perguntou, mas me perguntaram, qual curso você quer fazer? Aí eu falei direito ou medicina. E tu sabe o que é as pessoas te olharem assim? Coitada, ela não sabe do que tá falando, porque esses cursos não são para quem veio de escola pública ou... Isso me atrasou, né? Olha, eu não acho que as coisas aconteceram fora do tempo delas. Eu acho que Deus, ele tem um propósito nas nossas vidas e no tempo certo as coisas acontecem. Eu dou graças a Deus por eu ter passado nesse momento, porque nesse momento eu sinto que eu tenho maturidade suficiente para enfrentar o curso de medicina. E eu não nego que a minha trajetória até aqui foi muito importante. Eu acabei meio que por causa dessas falas ficando com vergonha de falar que eu queria direito ou medicina, principalmente medicina. Já tinha ouvido falar também que medicina não era pra mim, porque eu vinha de família pobre, e aí como era um curso integral, como é que eu ia me sustentar? Não ia dar certo. Provavelmente as pessoas não faziam por mal.
né? Era a ideia que elas tinham na mente delas, que às vezes também impedia que elas saíssem daquela realidade para ir para uma realidade em que elas conseguissem conquistar os sonhos delas também. Então, às vezes, como eu fiz, muitas delas fizeram e se limitaram àqueles pensamentos, aquele senso comum sobre as coisas, sabe? Então, assim, gente, não façam isso. Pesquisem bem, tente até o final. Se é o desejo de vocês fazerem um curso, mesmo que esteja fora do alcance de vocês, fora do alcance da realidade social de vocês, corram atrás, de verdade. Nada melhor, assim, do que tu conquistar e tu estar cursando aquilo que você ama, de verdade. Então, vale muito a pena. Então, o meu objetivo, que inicialmente era fazer um curso na área da saúde ou medicina, eu tinha ido pro buraco. Eu acabei achando que, de fato, eu não era capaz. Aí eu pensei, eu quero sair do ensino médio e entrar na faculdade. Daí eu tentei no primeiro ano já, pra URGS, tentei pelo Enem também, e acabei não conseguindo. Minhas notas foram bem baixas, foi um choque de realidade pra mim. E no segundo ano eu consegui. Mas nesse primeiro ano que eu tava fazendo, que eu acabei não passando, eu decidi fazer um curso técnico administrativo que tinha aqui na minha cidade. E aí, para me ajudar a entrar no mercado de trabalho. E através da técnica eu também consegui os estágios e um trabalho numa clínica. E nessa clínica eu tive meu segundo contato com a medicina. Eu lembro nessa clínica de ver os médicos atuando. Antes de eu entrar nessa clínica, eu lembro que eu fiz o vestibular em 2016. Eu passei, só que eu passei pro segundo semestre. Então, eu passei no curso de pedagogia. Eu achei que de fato eu ia me dar bem com aquele curso, que eu ia conseguir seguir carreira em pedagogia. E aí eu entrei nessa clínica durante esses 6 meses anteriores ao início desse curso, porque eu precisava de uma renda para juntar, já que o curso seria num horário integral, então eu precisava juntar um dinheiro. Então eu vi os profissionais atuando e eu lembro de uma colega me falar: Débora, por que ao invés de tu fazer pedagogia, tu não faz pediatria, né? Eu lembro dela falando isso, deu... Olha, não é uma má ideia. Apesar de já ter descartado a possibilidade de fazer medicina, sabe aquele negocinho que fica te cutucando, assim, pra te correr atrás? Foi basicamente isso que aconteceu comigo. Saí do serviço depois de 6 meses pra iniciar meu curso em pedagogia. Iniciei o curso lá todo, tirei um monte de foto, vou ver se eu coloco algumas aqui pra vocês. Tirei um monte de foto, bicho, medicina, bicho, medicina... Gente, já não tô pensando mais. Bicho, pedagogia, URGS e tal, não sei o quê. E aí, toda feliz, né? Só que o que aconteceu foi que no primeiro semestre eu já vi que não era aquilo. Eu lembro que todo dia que eu ia pra aula era em Porto Alegre, né? Morava em Esteio. Todo dia eu ia de a pé da rodoviária até a URGS, que é a FACED ali. E eu passava na frente da UFSPA. E a UFSPA é a fundação ali de Porto Alegre que os cursos são destinados para a área da saúde. Então eu vi um monte de pessoas passando com fonoaudiologia, fisioterapia e até medicina, né? E ficava olhando assim, ai, deve ser muito legal estudar esses cursos, conhecer o corpo humano, ajudar as pessoas assim também. Era aquilo que eu queria fazer. Eu passava na frente também do Hospital Santa Casa e eu via as pessoas ali aguardando. Eu sentia no coração que aquilo era o que eu queria fazer de fato. Daí eu pensei, gente, então vou começar a estudar o vestibular de novo. E aí em 2016, eu conheci meu esposo. Em 2015, eu Falei isso, gente. Então volta um pouquinho. Em 2015 eu conheci meu esposo, a gente se casou em 2016 e a gente começou a estudar juntos em 2017 pra conseguir uma vaga em psicologia. E aí a primeira coisa que a gente pensou gente, a gente tem que aprender como estudar ou, sei lá, ver algum curso online, porque era mais em conta, né? E aí eu lembro da gente ter visto uma propaganda do Cursinho Descomplica. Então, a gente já começou a estudar por ele. Foi o primeiro ano, eu estudei assim. Eu não tinha técnica de estudo, eu não sabia como estudar. Às vezes eu via as aulas e não fazia as questões. Então, assim, eu achava que eu tava bombando, mas chegou no final do ano, eu não me lembrava que eu tinha visto no início do ano ou no meio do ano, e eu já tava com as matérias tudo atrasada lá, enfim. Fizemos o Enem. No Enem, meu esposo conseguiu uma vaga em psicologia, mas eu não consegui nada. Então, eu tava com a faculdade trancada de pedagogia e eu não tinha conseguido nada. Então, assim, foi bem complicado. Isso é a prova de que o estudo passivo não funciona, gente. Eu me recordo de não lembrar conteúdos que eu tinha visto no início do ano, no momento da prova, de dar aquele branco, enfim. E principalmente de não conseguir colocar em prática nas questões, na prova em si, todo o conhecimento que eu tinha adquirido naquele ano.
Então, assim, não basta só ver aulas, tem que fazer exercícios e fazer provas antigas, tá? Mas isso eu vou explicar em outro vídeo. Em outro vídeo eu vou dizer as técnicas que de fato funcionaram no meu estudo e as que não funcionaram, tá bom? Em 2018, então, eu pensei, vou fazer diferente. Ao invés de assinar uma turma de extensiva, eu vou assinar uma turma de medicina. Mesmo com a ideia de, tipo, não, quero fazer psicologia, não quero medicina porque medicina não é pra mim. E aí foi quando eu assinei outro cursinho, porque eu achava que o problema estava no cursinho e não na forma com que eu estudava, né? Mas é óbvio que era na forma com que eu estudava. E aí eu decidi assinar o Me Salva dessa vez, o Me Salva Medicina, porque ele estava mais em conta do que o Descomplica Medicina. Lembro que até tinha algumas aulas, principalmente que eles faziam ao vivo, em que eles pegavam questões antigas do Enem pra gente resolver juntos. Mas era aquela história. Não era a forma com que eles davam, é a forma como eu recebia. Ao invés de eu tentar fazer as questões sozinha e depois ver a correção daquilo que de fato seria necessário, eu via a correção junto com eles ou fazia junto com eles. Isso me gerou falta de autonomia no momento da prova, em que eu tive que fazer as questões sozinha. E mais um ano, apesar de eu ter evoluído um pouco, mas não foi o suficiente, eu não consegui uma vaga. Nem em medicina, nem em psicologia. Em 2019, eu assinei o Jubilu e o Ferreto. Se eu não me engano, eu tinha os dois em 2019. De novo, pensando que o problema estava no cursinho e não em mim. Mas eu lembro que eu gostava muito da didática que o Jubilu dava, assim, das aulas. Eu lembro que eu amava a professora de química. E era muito gostoso de ver as aulas dele, sabe? Mas, de novo, eu tinha em mente que era aquilo que eu precisava, ver mais aulas ao invés de estudar, de fazer mais questões. Então eu comecei a ver mais aulas, jurando que eu iria melhorar na prova. Mas chegou no final e eu estava travada de novo. Em 2020 a mesma coisa, gente. E aí eu comecei a me ligar que, na verdade, o que eu precisava investir era no estudo ativo. Apesar disso, eu decidi tentar em 2020 ainda. Eu lembro de ter assinado o Jubilu e dessa vez eu assinei o Ferreto também. Porque eu lembro que o Ferreto ele tinha muita resolução de provas antigas de matemática do Enem. E aí eu peguei e comecei a ver muitas aulas dele. Mas, de novo, com aquela ideia de que tinha que assistir aula e fazer questões, assistir aula e fazer questões. Me perdia daí no cronograma, não conseguia fazer revisões pontuais, não conseguia focar de fato nas minhas dificuldades. Eu consegui ver muito bem os conteúdos que se davam no início do ano, mas quando chegava no meio do ano, como eu já estava atrasada, os conteúdos do meio do ano para o final do ano sempre ficavam mais a bangu, digamos assim, por conta de que não se tinha tanto tempo para ver eles. E aí, gente, eu conheci daí o Método Questiona, decidi assinar o Método Questiona dessa vez, não só ver os vídeos do YouTube, e foi quando, de fato, eu comecei a colocar em prática as técnicas de estudo, respeitando a etapa em que eu estava. Então, eu iniciei na etapa 2 no curso. Olha só, todos esses anos de cursinho, e eu estava só na etapa 2, que é 60% a 80% da prova, no número de acertos. Então, só para vocês terem uma ideia do quanto o estudo passivo não funciona, de novo. Iniciei com o Método Questiona e foi, em 2021, o meu primeiro 700 mais no Enem. Eu evoluí de 689 para 722 de média no Enem. Evolução assim, ó, que pra muitos vão dizer, ai, mas é só uns pontinhos, mas gente, pra te sair de 600 e pouco pra chegar em 700 mais, parece que tem uma estagnação ali entre um e outro que vocês não têm ideia da quantidade de conteúdo que você precisa saber pra chegar nesse patamar e sair desse, sabe? E não só conteúdo, também estratégia de prova, entre outras coisas. Em 2021, eu assinei o curso, porém, em 2021, eu iniciei uma faculdade. Eu iniciei, lembrando que era a época de pandemia, então que a maioria das faculdades estava na forma online. Estava tão esgotada de estar só dentro de casa estudando para o vestibular, que eu queria iniciar alguma coisa. Então eu via muita gente estudando para o vestibular ao mesmo tempo em que estava num curso. E eu decidi entrar. Não foi muito legal fazer isso, gente. De verdade. Eu entrei no curso de odontologia da URGS. Na primeira semana, logo eu vi que eu não ia conseguir manter o estudo do vestibular com o estudo da faculdade, porque são muitos conteúdos que a faculdade cobra e aí eu precisaria estudar 2 vezes, sabe? Então não foi bom. Então eu decidi trancar de novo e no outro semestre eu já cancelei a vaga pra essa vaga ir pra outra pessoa, porque eu não achava justo assegurar uma vaga e outra pessoa poderia estar usando. Quando eu decidi cancelar essa vaga de odonto e ir para medicina e continuar estudando para medicina, eu já tinha em mente que eu não ia tentar mais nenhum outro curso, que se fosse para mim fazer algum curso, ia ser medicina, porque é isso que eu quero e não adiantava eu tentar nota para qualquer outra coisa. Eu queria aquilo, eu já estava há muito tempo nisso, então era aquilo que eu queria, eu já tinha isso em mente. Continuei estudando para medicina
com o método Questiona e no segundo ano com esse cursinho, que foi no Enem de 2022, consegui 724 no Enem. Foi um Enem mais difícil do que em 2021 e, portanto, com essa nota eu consegui passar em Medicina em 2023, 2, para a Universidade Unisc, a Universidade de Santa Cruz do Sul, que é uma universidade, assim, ó, maravilhosa, de verdade. Como eu entrei na lista de espera, eu iria iniciar em 2024.1. E foi o que aconteceu, eu iniciei a faculdade em 2024.1. Só que, como eu iria iniciar em 2024.1 e a Universidade Unisc de Santa Cruz era longe da minha residência, 2 horas, e aí, gente, eu decidi que eu ia continuar até o final do ano estudando pro Enem, porque eu já tava ali em 2023, praticamente, eu já tava com um hospital Questiona, então eu tava gostando muito daquela, já tinha assinado, né, o hospital, então eu tava gostando muito daquela plataforma, e eu decidi que eu ia continuar estudando pro Enem. E aí, no Enem de 2023, eu tirei 736. Muito feliz com essa nota, de verdade, porque daí ela ia me dar a possibilidade de passar em várias universidades particulares aqui, pelo ProUni, né? Então, no ProUni do 2024-1, eu coloquei a minha nota para medicina na Fevale, que é aqui muito mais próxima à minha residência. E eu consegui a vaga. Então, eu vou iniciar agora em 2024.2, porque, como vocês sabem, gente, demora, assim, o calendário acadêmico das universidades com o calendário do ProUni não bate. Então, normalmente, quando você escreve em 2024.1, é para iniciar em 2024.2, a menos que você passe ali na primeira chamada. Mas é isso, gente. Olha, eu acho que eu consegui contar pra vocês, assim, um pouco desse percurso. Todo mundo ficou feliz, inclusive fizeram um trote familiar, né? Eu vou mostrar aqui algumas fotinhas dele, quando eu passei em medicina na Unisc. E foi bem legal esse trote, eles me fizeram pedir para as pessoas me desejarem boa sorte nesse início da jornada, essas coisas assim, sabe? E muita gente, tipo, dando parabéns e isso. Foi vergonhoso, mas foi legal, gente. De verdade, foi um trote muito, muito bacana. 100%! Sandoleto! Medicina 100%! Medicina 100%! ProUni 100%! ProUni, bolsa! Parabéns, que Deus te abençoe. Vai dar tudo certo. Uma boa doutora pensa nas pessoas que mais necessitam. Trabalho com amor e com carinho e com dedicação. Que não é só o diploma mesmo, é daquele dentro, o amor que vale. Vai fazer com vocês, tá? A gente leva muito em consideração isso aí. Parabéns. Enfim, gente, eu acho que ficou bem claro que não foi uma trajetória fácil. Apesar de eu ter obtido muito apoio familiar e principalmente do meu marido, assim, que foi um anjo na minha vida. Também um apoio psicológico. Teve um momento, sim, do vestibular em que eu pensei, vários momentos, na verdade, em que eu pensei em desistir, mas teve aquele momento em que eu cravei firme no chão, principalmente depois que eu decidi cancelar o curso ali de odontologia, que eu cravei os pés no chão e falei, o único curso que eu quero é fazer medicina, então eu vou lutar por ele até o final, independente se eu passar esse ano, se eu não passar esse ano, eu consigo. Se alguém conseguir um dia, eu também consigo. É isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida sobre essa minha trajetória, pode deixar nos comentários que eu vou responder. Compartilha e se inscreve no canal, porque vão ter muitas dicas de estudo. Também pretendo fazer medvlogs assim que eu iniciar o meu outro curso. Também quero fazer um comparativo entre Unisc e Fevale assim que eu terminar o meu primeiro mês na Fevale, para dizer para vocês as principais diferenças dessas universidades. E é isso, gente. De verdade, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais!